Quantos de nós já aguardamos pelo dia, não sei, do casamento, do nascimento do primeiro filho, do segundo, terceiro e quarto para alguns, né? Quantos aguardamos o chamado? Quantos aguardamos cumprir a nossa carreira? Quantos aguardamos comprar a nossa casa? Quantos aguardamos um dia aonde nós vamos cumprir algum sonho que nós temos? A palavra de Deus diz que finalmente chegou o dia. Finalmente chegou o dia. De que dia está falando? Do dia em que o cordeiro teria que ser sacrificado. De que cordeiro está falando? Para que você tenha um prisma sobre esta situação, você precisa de entender nessa manhã, eu quero que você entenda comigo, que aqui está falando do cordeiro sem mancha, aqui está falando do primogênito, aqui está falando da primícia do rebanho, do cordeiro sem defeito. O cordeiro sem defeito que veio, por que ele veio? E por que aqui está dizendo que finalmente chegou o dia? Que dia foi esse? Que dia foi aquele? Foi o dia aguardado pelo próprio cordeiro. O próprio cordeiro esperava, aguardava este dia. O próprio cordeiro que iria ser sacrificado, e isto vai na contramão de tudo, porque quem quer ser sacrificado não aguarda o dia do seu sacrifício. Sim ou não? Quem quer sofrer não aguarda pelo dia do seu sofrimento. Quem quer morrer não aguarda para o dia da sua morte. Aliás, ninguém nem quer morrer. Mas o cordeiro, ele aguardava e ele finalmente chegou o dia. Finalmente chegou o dia onde eu vou cumprir a minha maior missão. Finalmente chegou o dia onde eu vou cumprir o meu maior sonho, enquanto eu e você sonhamos com a casa, com o carro, com os sonhos. Quaisquer sonhos, ele sonhava com o dia em que ele iria cumprir a sua missão. Ele iria atender e obedecer ao Pai. Para lembrar disso, você deveria ir a Êxodo, e não vamos ler tudo porque não temos tempo, mas Êxodo 12, do 13 ao 14, nos conta a história daquele dia aonde o próprio Deus passaria pelo Egito. E se tratava da liberdade do povo de Israel. Deus já havia enviado 9 pragas, e a 10ª praga era a morte de todo o primogênito. O cordeiro tinha que ser sacrificado porque as portas das casas tinham que ser marcadas. As portas da casa tinham que ser marcadas como? Com o sangue do cordeiro perfeito, com o sangue do cordeiro sem mácula. Tudo tinha que seguir o ritual. Se a porta da casa estivesse marcada, o próprio Deus, lembre-se, que ele passaria à meia-noite e todo o primogênito do Egito morreria. Não morreria somente aqueles que tivessem a sua casa marcada, porque a morte não tinha autorização para entrar com mortandade, porque estava marcada pelo sangue do cordeiro. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que essa marca se tratava de uma cruz nos umbrais da casa. Não me importa como era a marca, me importa que a casa deveria ser marcada com o sangue do cordeiro, que tinha que ser escolhido no dia 10, que tinha que ser imolado no dia 14, tudo tinha que seguir exatamente à risca. Era para decretar a liberdade do povo de Deus do Egito de 400 anos. 400 anos, aonde o povo comeu o pior da terra, aonde o povo sofreu, aonde o povo trabalhou simplesmente por casa e comida. 400 anos vendo os filhos dos egípcios receberem o melhor e os filhos do povo de Deus o pior. 400 anos de opressão extrema iria terminar naquela noite, e porém, então tinha que haver esta marca na casa, porque o povo de Deus clamou. E Êxodo, capítulo 3, versículo 7, fala isso, que o povo clamou, e que Deus ouviu a oração do povo. Tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor. Deus escutou o clamor daquele povo, Deus viu cada lágrima, Deus viu cada sofrimento, Deus não estava indiferente ao clamor do povo. A questão da perfeição do cordeiro,
A questão da perfeição do cordeiro estava exatamente na marca. Deixa eu te dizer, meu irmão, que se uma casa estivesse marcada com o sangue de um cordeiro que não seguisse os rituais da lei, a morte também entraria. Porque tinha que ser marcada exatamente para se cumprir os rituais da lei. E o autor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 1 ao 4, ele nos dá um panorama e abre mais o panorama para entender. Que pena que não temos tempo para ler tudo, mas lemos pelo menos o versículo 4 de Hebreus 10, que diz: pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. O que é que acontecia então? Todo o Velho Testamento, as pessoas pecavam e sacrificavam. E mediante o sacrifício, lembre-se que para cada tipo de pecado havia um sacrifício diferente, e mediante o cumprimento da lei, ou o cumprimento do ritual, exatamente como era, então ele cumpria, mas veja bem, que ele cumpria o ritual, mas ficava aquela expectação no seu coração de que ele não tinha sido perdoado. É por isso que a Bíblia diz que é impossível que o sangue de touros e bodes possam tirar pecados. Porque o sacrifício era um sacrifício defeituoso. Era um sacrifício ineficaz, porque tinha que se repetir manhã, tarde, noite, todos os dias. Uma vez por ano, o sacerdote tinha que entrar e ir a Deus para pedir perdão pelo povo. Era indireto, porque era feito por um sacerdote. Eram sacrifícios, e esses sacrifícios precisavam de uma solução para não ter que se repetir. Porque o cordeiro sacrificado, ele não podia liberar ninguém da culpa do pecado. Por que que não podia? Ora, o foco do sacrifício era o pecado e não era o pecador. Então, como não era o pecador, então não se resolvia o problema do pecado. Por isso, então, que era necessário um cordeiro que fosse realmente perfeito. Era necessário um cordeiro que fosse realmente perfeito em todo o sentido da palavra, para que pudesse resolver de uma vez por todas essa situação do pecador e não do pecado. E o autor de Hebreus, ainda no capítulo 10, versículos do 5 ao 7, ele diz: por isto, ao entrar no mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Versículo 6. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Veja bem que o versículo 5 e 6 está apontando que o problema não era resolvido. Agora veja o versículo 7, diz: então eu disse, presta atenção nisso, igreja, por favor. Aqui estou. Eu disse, aqui estou. Olha, ele dizendo, no livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. O próprio cordeiro que quis, o próprio cordeiro que foi voluntariamente, ainda Hebreus 9, do 11 ao 15, também não leremos tudo, mas pelo menos o versículo 15 diz: por essa razão Cristo é o mediador. Por que que ele é o mediador? Porque os sacerdotes já não podiam mediar mais, porque continuava o problema do pecado. Então diz que ele é o mediador de uma nova aliança. Ele é o mediador de um novo chamado. Ele é o mediador e diz: recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Aqui então tinha que vir o cordeiro perfeito para terminar com o velho e começar o novo. Tinha que vir o cordeiro perfeito para eliminar o velho e dar lugar ao novo, para eliminar o incapaz e dar lugar ao capaz, para eliminar o imperfeito e dar lugar ao perfeito, para eliminar o natural e dar lugar ao sobrenatural, para eliminar o ordinário e dar lugar ao extraordinário. E o melhor de tudo,
para eliminar o obrigatório e dar lugar ao voluntário. Ao voluntário. Aqui então é que, aqui então é que precisamos de entender que este era o cordeiro. Então chegou então o dia em que o verdadeiro cordeiro pascal devia ser sacrificado. Quem era este cordeiro? Lembre-se que João, o Batista, lá em João 9, João, ao estar batizando no Rio Jordão, quando ele vê o Senhor Jesus, ele já aponta e já diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro de Deus que vem para resolver o problema do pecado. Este é o Cordeiro de Deus que livraria a mim e a você da condenação eterna que havia sobre nós. O João ainda, em Apocalipse, ele diz que este Cordeiro, ele foi sacrificado desde antes da fundação do mundo, mas em Lucas 22:15, este sim eu quero ler com você. Em Lucas 22:15, nós vemos algo que o próprio Cordeiro faz, ou fala, que é realmente algo impactante para mim e para você nesta manhã, quando o próprio Cordeiro diz: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Ele sabia de tudo, ele sabia que ia sofrer, nada foi novidade para ele sabia que ia ser sacrificado, ele sabia que ia ser chicoteado, ele sabia que ia ser dilacerado, ele sabia que iam cravar na cabeça dele uma coroa de espinha, ele sabia, e com tudo isso ele enfrentou. Então a cruz não foi por acaso na vida de Jesus, não foi por acaso, não foi por acaso. A cruz não foi também uma formalidade na vida de Jesus, tampouco uma anormalidade na vida de Jesus. E quando eu estava meditando nisto, eu fiquei procurando uma palavra para colocar aqui, já que a cruz não é uma formalidade, já que a cruz não é uma normalidade, e Deus me deu esta palavra: a cruz é uma enormidade. Aí quando eu escrevi enormidade, eu falei: mas existe essa palavra, enormidade? Existe a palavra enormidade? Eu fui no dicionário e encontrei, existe a palavra enormidade, e quer dizer algo enorme que não se pode explicar. Então, eu tenho problemas, e você também, para colocarmos uma palavra que possa definir a obra da cruz, mas não só eu e não é só você, porque João também teve este problema. E João, escrevendo no texto mais famoso da Bíblia, e ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, quem pode dizer comigo? Porque Deus, vamos igreja, tal maneira que deu, quero escutar vocês. De que maneira que João definiu o amor? Tem alguma palavra por acaso para definir o amor de Jesus? Tem alguma palavra que possa definir? Assim como João não encontrou, ele falou: de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, a cruz foi uma enormidade, porque ele decidiu atendendo ao Pai. Até ele disse: se possível, passe de mim este cálice, contudo seja não como a minha, mas como a tua vontade. Antes do sofrimento, ele tinha um desejo muito simples, e o desejo dele era comer a Páscoa com seus discípulos. Antes de sofrer. Ele poderia ter desistido, mas não quis. Ao contrário, ele quis caminhar para a cruz. Ele poderia ter desistido, mas não desistiu. Porque ele... Lembre-se que a palavra Páscoa é passar ou passagem. O contexto é que se estabeleceu a Páscoa naquele dia, porque o povo de Israel estava protegido dentro das suas casas pela marca do sangue do Cordeiro na porta. Assim que quando a morte vinha e iria entrar nesta casa, mas tinha marca, ela passava para outra casa. E se não tinha marca, ela entrava. Depois ela ia para outra casa. E se naquela casa não tinha marca, ela passava. Isto é Páscoa. Ele passava. Então, nós vemos, e eu estava estudando sobre este tema, e eu encontrei algo que quero compartilhar com vocês nesta manhã.
que Flávio Joséfo, o historiador Flávio Joséfo, na sua obra A Antiguidade dos Judeus, no livro número 1, na página 99, ele me dá um significado de Páscoa que eu gostei muito e quero compartilhar com você. E ele diz que Páscoa significa passar ao outro lado, e eu gostei enormemente disso. Passar ao outro lado, que pena que eu não tenho tempo de conversar com você tudo o que eu descobri quando estava estudando isto, mas isso de passar ao outro lado eu gostei muito, porque foi isso que Jesus fez comigo e com você. Ele nos passou ao outro lado. Jesus nos passou da morte à vida. Jesus nos passou da tristeza à alegria. Jesus, ele nos passou ao outro lado, do ódio ao amor. Ele nos passou do desespero à esperança. Foi isso que ele fez. Ele nos passou ao outro lado. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Não foi fácil. E quando você lê a história no Evangelho de Lucas 22, no capítulo 41 ao 44, quando nos conta aquele episódio onde Jesus Cristo entrou no Getsemane. Quando Jesus Cristo entrou no Getsemane, e ali você vê então que o sofrimento dele era tão grande. O sofrimento do Senhor foi tão grande que ele derramou lágrimas, e a palavra de Deus diz que se misturaram com sangue. O suor dele foi como gotas de sangue. O suor de Jesus foi como gotas de sangue. A agonia e o choro de Jesus foi de uma maneira tal, por isso eu digo que não foi fácil. Agora, deixa-me te dizer por que isto aconteceu. O suor de Jesus, ele passou pelo processo que, por isso que eu gosto dos textos de Lucas, nesse sentido, porque Lucas era médico. Além de um grande historiador, porque se você ler os dois livros de Lucas, tanto Atos como o seu Evangelho, você vai ver que Lucas diz, escrevendo a Teófilo, ele diz assim, que antes de escrever, ele analisou e ele investigou tudo detalhadamente. E agora nós vemos aqui, e ele explica isso que aconteceu com Jesus. A palavra hema é sangue, e a palavra tidrose é suor. O sofrimento e a agonia de Jesus Cristo foi tão grande. E isto é um fenômeno raríssimo, que só acontece no momento de grande dor física, moral, de agonia, onde não se pode explicar, aonde o pavor é tanto, que faz com que se rompam as veias capilares e assim o suor se mistura com sangue. Agora, você vê que ele passou tudo isso, mas por que ele passou tudo isso? Deixa eu te dizer, meu irmão, a maior agonia de Jesus, o maior sofrimento de Jesus, você pode pensar que foi o fato dele ter sido abandonado pelos seus discípulos, mas não foi. O maior sofrimento de Jesus não foi o fato de Pedro, o seu discípulo amado, ter o negado, porque não foi. O maior sofrimento de Jesus não foi a traição de Judas, não foi. O maior sofrimento que levou maior dor a Jesus Cristo a esse ponto foi o fato de que quando ele orou e disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. O maior sofrimento de Jesus foi o pavor de por um minuto não cumprir a sua missão na cruz. Este foi o maior sofrimento do Senhor Jesus. João 13, versículo 1 diz: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. Deixa eu te fazer uma pergunta nesta manhã. Se você souber que está nos seus últimos momentos de vida, o que faria você? Jesus sabia, aqui você leu comigo, está dizendo, João está dizendo, sabendo Jesus que havia chegado o tempo. Ele sabia, não foi por acaso. A cruz para Jesus não foi algo que ele caiu aí de paraquedas, não foi assim. Foi um plano de Deus desde antes da fundação do mundo. Agora, você vê que nós estamos diante disto, está dizendo que ele sabia o que faria você. Chamaria alguém para pedir perdão porque não deu tempo? Que é uma boa ideia.
Que é uma boa ideia. Chamaria alguém para pagar uma dívida, chamaria alguém para fazer um testamento, para deixar os seus bens. O que faria você? Deixa eu te dizer que eu não sei o que faria você, mas eu sei o que fez Jesus. E a palavra de Jesus diz que nos seus últimos minutos de vida, ele estava com os seus discípulos e ele encontrou uma maneira de amá-los mais do que ele já amava. Quem é? Quem é que nos seus últimos momentos de vida encontra tempo para amar? É incrível isso, e ele precisava então de estar com seus discípulos naquela Páscoa, porque ele precisava de dizer isso para os seus discípulos. Ele precisava de confirmar isso para os seus discípulos precisavam de saber que Jesus era o Cordeiro, que aquilo que João Batista falou era uma verdade, ele era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Os discípulos precisavam de entender isso, porque ficaria com eles a missão de pregar o Evangelho para que chegasse a mim e a você. Vejamos algo ainda em Lucas 24, versículos 5 ao 7, aonde aqui o contexto é de que já no domingo de ressurreição, as mulheres vão ao túmulo de Jesus, e elas então vão conversando, vão pedindo explicações, elas vão perguntando quem vai nos remover a pedra, porque a pedra é muito grande, mas quando elas chegam naquele lugar, a pedra já estava removida, elas então entram, elas procuram o corpo de Jesus, e o corpo de Jesus não estava ali, e Lucas nos diz, e os evangelistas nos diz que haviam varões, que eram anjos, e eles então falaram com elas. Versículo 5 diz, e estando elas muito atemorizadas e baixando o rosto para o chão, eles lhes disseram, por que buscais o vivente entre os mortos? Outras versões, por que buscai entre os mortos aquele que vive? Versículo 6, não está aqui, mas ressuscitou. Agora eu quero chamar a sua atenção, porque diz, lembrai-vos, como vos falou, estando ainda na Galileia. Versículo 7, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Convém que isto aconteça. Convém que isto aconteça. Tudo estava planejado, tudo estava pregado, tudo estava profetizado, inclusive, tudo. Mas os discípulos se esqueceram. É a dor daquele que perde uma pessoa, um ente querido, e nestes últimos dias estamos vendo tanto isso. Quem de nós, nos últimos dias, não tem perdido um familiar, um amigo, alguém que você conhece? Quase todos os dias nos chegam notícias, para mim chega do Brasil, do México, e amigos, sabe, em todos os lados estamos recebendo notícia, e diante da morte vem a tristeza pela ausência daquele que se foi e que amávamos, e os discípulos assim estavam. Os discípulos assim estavam, eles estavam completamente descrentes que algo poderia acontecer, mas está dizendo, lembrai-vos da promessa, eles se esqueceram da promessa. Eles se esqueceram que depois de uma sexta-feira de sofrimento, de terror, de dor, depois de uma sexta-feira de morte, viria um sábado de silêncio completo, mas depois do sábado de silêncio completo viria o domingo. Depois do sábado de silêncio, viria o domingo, aonde aquelas mulheres foram e viram que ele venceu a morte. Deixa eu te dizer, meu irmão, a morte só pode ser vencida por Jesus Cristo. É a morte que pode ser vencida por Jesus Cristo, na palavra de comando para Lázaro, quando ele chegou ali, depois que Lázaro já havia sido enterrado, e ele chegou e gritou, Lázaro, vem fora. E aquele que era morto, ele veio completamente atado, mas saiu obedecendo a voz de comando do Senhor Jesus Cristo. A morte pode ser vencida, meu irmão, na palavra do Senhor Jesus Cristo, naquele enterro do filho da viúva de Naim, quando ele chegou e parou o enterro e diz, ressuscita. E ele ressuscitou. A morte pode ser vencida também no silêncio da tumba vazia, aonde as mulheres foram e o corpo de Jesus não estava mais ali.
porque agora elas então são avisadas que ele venceu a morte, e a melhor notícia que eu tenho para mim e para você nesta manhã, é que ele venceu a morte, eu também vencerei, você também vencerá. Ele venceu a morte para nos dar vida eterna, por quê? Porque ele veio para resolver o problema do pecado para mim e para você. Ele veio para resolver, porque ele era o cordeiro perfeito, o primogênito, ele era o único cordeiro que poderia então resolver o pecado. E quando eu preparava isto, eu fiquei pensando na grandeza da ressurreição de Jesus. Por isso é que eu coloquei para vocês aquela palavra na enormidade do que representa para mim e para você que confessamos a fé nele, a ressurreição do Senhor Jesus. A ressurreição de Cristo, ela é tão enorme que ela torna o meu mundo e o seu mundo muito pequeno. Olha, sabe, o meu sonho, o teu sonho, aquilo que a gente quer, que a gente corre atrás, que a gente trabalha tanto, sabe, ter bens, fazer isto, fazer aquilo, isso fica tudo pequeno e fica a nada quando nós analisamos a grandeza da ressurreição de Jesus. Nós ficamos completamente destituídos de valor algum. Quando nós analisamos a questão da ressurreição de Jesus, nossas possessões, os nossos sonhos, tudo torna-se algo completamente insignificante diante da grandeza. O que falar então dos nossos desejos, né? O que falar dos nossos desejos, dos nossos sonhos, propósitos? Aqui nessa terra, quando pensamos na vida eterna e tudo quanto está preparado para mim e para você. A morte é vencida pelo Senhor Jesus, ao ponto dele voltar, ao ponto dele dizer, e você receber nesta manhã, ele dizer assim: na casa de meu pai há muitas moradas, convém que eu vá, porque se eu for, eu voltarei, e onde eu estiver, estareis vós também. A morte é vencida e dá lugar então à vida eterna. Então Cristo acrescentou uma nova dimensão à vida quando ele venceu a morte e voltou para prometer a mim e a você que ele nos levaria para estar com ele. Quantos creem nessa promessa do Senhor Jesus? Porque ele venceu, nós também venceremos. Porque ele venceu, você também vai vencer. A palavra de Deus diz em Hebreus que ele foi o precursor. Então nós iremos depois. Ele foi o precursor, o primeiro. Nós iremos depois. E eu quero terminar nesta manhã pedindo a você que fique de pé. E nós vamos ler Lucas, capítulo 24. E este sim é o último que nós lemos nesta manhã. Deixa eu compartilhar com você algo que eu aprendi quando lia esta palavra. Lucas 24, 9 e 11, a palavra de Deus diz: e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria mãe de Tiago e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como um devario, e não as creram. Em outras versões diz, a sua palavra parecia como delírio, e não creram. E eu analisei esta palavra devario, ou esta palavra delírio, e eu analisei e encontrei o original grego, a palavra leros, que significa algo inacreditável. Como era algo inacreditável se estava profetizado? Como eles não puderam crer se estava tudo pregado, se foi o próprio Jesus que falou tudo antes? Como eles poderiam ter duvidado da palavra daquelas mulheres que foram e viram o anjo e voltou e disse para eles? Elas anunciaram, diz a palavra, todas as coisas aos 11, porque os 11 tinham que anunciar a mim e a você. Amém.